Estamos no ar, através do programa Pílulas da Verdade, trazendo para você, meu amigo internauta, telespectador, você aí do YouTube, que gosta de conteúdos que realmente trazem a palavra de Deus, a verdade sagrada, e que tem participado conosco em todos os programas. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom ver os seus comentários, é muito bom estar compartilhando com você a verdade do reino, a verdade que o Senhor, nosso Deus, Ele nos trouxe, tá bom? E eu quero continuar pedindo a você que deixe suas sugestões, que mandem seus temas, para que possamos estar abordando aqui no nosso programa, certo? Inclusive, o programa de hoje é mais um tema que foi enviado por um de nossos telespectadores. Tá aqui, ó, lá de São Paulo. Esse aqui é lá de São Paulo. E o tema que ele deixou é: Deus permite uma provação além do que a pessoa possa suportar? É um bom tema, não é? É uma pergunta bem interessante, é um tema sugestivo, que muitas pessoas têm dúvidas. Deus permite que o ser humano ele venha enfrentar situações difíceis além do que ele possa suportar? A gente vai ver à luz da Bíblia Sagrada sobre esse tema, mas antes de abrir a Bíblia, eu quero fazer um divisor com vocês aqui. Porque a gente precisa, a princípio, separar o que é provação de Deus, ok? Daquilo que é legalidade que o ser humano dá para as forças malignas atingirem a vida dele. Você conseguiu entender? Não? Deixa eu tentar explicar. Existem dois tipos de situações. Aquela situação em que o próprio Deus permite alguém enfrentar uma situação difícil para que a fé desta pessoa seja comprovada, seja alicerçada, seja edificada, para que essa pessoa venha crescer espiritualmente e em comunhão com Deus. Existe esse tipo de situação, que foi exatamente o que aconteceu com Jó. Lembra de Jó? Vamos lá em Jó? Jó, capítulo de número 1, versículo de número 20. Olha o que diz o texto sagrado, ó. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Depois, raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus. O caso de Jó, todo mundo já ouviu falar do sofrimento de Jó, não já ouviu falar? Pois é. O caso de Jó é o caso específico de uma provação. Algo que o próprio Deus permitiu que acontecesse com Jó, mesmo que não houvesse nenhum tipo de legalidade da parte de Jó para o inimigo. Ou seja, Jó não estava fazendo coisa errada, Jó não estava desobedecendo a Deus, Jó não estava praticando aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Então isso é provação. É importante entender isso, porque senão o tema que foi sugerido não vai ficar bem claro, não vai ficar bem entendido. Porque tem muitas pessoas que não estão vivendo provação. Não, não é provação. Me perdoe aqui a palavra que eu vou dizer. Tem muitas pessoas que estão vivendo desgraças na vida delas, não é por provação de Deus, é por causa da legalidade que elas deram ao inimigo. Como é o exemplo de Saul. Lembra do exemplo de Saul? Volta comigo aqui um pouquinho, 1 Samuel. Vamos junto. 1 Samuel, capítulo de número 15.
1 Samuel, capítulo de número 15, do versículo 10 e o 11 aqui, ó, diz assim: Então o Senhor disse a Samuel: Arrependo-me de ter colocado Saul como um rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Então Deus está dizendo que ficou muito triste com as atitudes de Saul. Deus ficou muito frustrado com o posicionamento de Saul, com a legalidade que Saul estava dando para o inimigo. Então Deus vai se retirar da vida de Saul. Você pode ler na sua casa depois todo o capítulo de número 14, de 1 Samuel 15, e aí você vai chegar lá no 16, no versículo 14, que diz assim: O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Então quer dizer que quando uma pessoa dá legalidade para o inimigo agir na vida dela, não é provação, não. Aí é ela que está dando permissão, brechas, para o inimigo entrar, o espírito maligno entrar e destruir a vida dela. Compreendeu até aí? É muito importante você entender isso. Existem casos que são provação, permissão de Deus para crescer a fé, para solidificar a fé, para fortalecer as pessoas. Mas existem casos que são legalidades que as pessoas dão para o inimigo quando elas desobedecem o que Deus disse. Quando elas estão vivendo a prática do pecado, vem o maligno e destrói. A partir desse entendimento, nós vamos ao tema que foi sugerido. Deus permite uma provação além do que a pessoa possa suportar? Aí a gente vai lá em 1 Coríntios, vamos juntos lá? 1 Coríntios, capítulo de número 10 e versículo de número 12. Olha o que está escrito aqui no texto sagrado, Pílula da Verdade para nós. Diz assim, capítulo 10, versículo 12. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Olha que interessante isso. Aqui estamos falando da provação, aquilo que é permitido por Deus para fortalecer a nossa fé. O que está dizendo aqui? Que quando Deus permite, não significa que eu tenho forças para suportar. Porque a gente entende errado. Deus não dará para a gente uma provação maior do que possamos suportar. Ele não está falando da sua força, da minha força. O que ele está dizendo é o seguinte: quando ele der uma aprovação para fazer a sua fé crescer, para fazer a sua fé se solidificar, para fazer com que você se aproxime mais dele, se torne mais experiente, se torne mais vitorioso, a Bíblia Sagrada está dizendo que ele vai dar esta aprovação e, com certeza, a sua força pessoal não vai conseguir superar esta aprovação, mas como você está em comunhão com ele, com Deus, o que ele vai fazer? Ele vai mandar força para você. Por isso que diz, Deus é fiel e ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Quer dizer que o próprio Deus, quando permite uma provação na nossa vida, ele nos dá a força que precisamos para vencer aquela luta
e sermos felizes. Não quer dizer que somos autossuficientes, porque a partir do momento que você achar que com a sua força você pode vencer a provação, significa que você está dizendo que não precisa de Deus em sua vida. E nós precisamos dele. Tá certo? Então guarda esse tema, compartilha ele, porque a resposta é: Deus permite uma pessoa ser provada além do que ela possa suportar? Sim, ele permite. Sabe por quê? Porque quando a pessoa tem comunhão com ele, é ele que dá força para aquela pessoa vencer aquela provação. Até a próxima Pílula da Verdade.